E aí, pessoal, a mensagem enigmática de Cacalo. O ex-presidente, ex-homem forte do futebol do Grêmio, uma das figuras lendárias, deu o recado. O que a gente pode tirar do recado de Cacalo? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes fique com o recado da Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, um produto licenciado do Grêmio em todas as vendas, em todos os supermercados. Alma Gaúcha, esse aqui apoia o Grêmio, é um produto licenciado do Tricolor. Se você comprar Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, saiba, aqui tem ajuda ao Grêmio. Gente, uma das coisas que a gente tem sentido falta nos últimos tempos é a manifestação de grandes figuras da história tricolor, grandes dirigentes, homens fortes que trabalharam, que ajudaram. Em momentos de crise é importante ouvir essas pessoas. E eu sempre gosto de ler o que escreve no Diário Gaúcho o ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, o maior dirigente do vestiário, quando vice-presidente de futebol da história do Grêmio. E ele se manifestou sobre a derrota para a Chapecoense. Falou do imponderável do futebol, falou da dificuldade, mas fez uma crítica às modificações e, no final, uma mensagem enigmática que merece a reflexão da gente. Primeiro, ele diz que as substituições foram feitas um pouco sem critério, que o Grêmio, quando mexeu no meia, tirou um volante, acabou perdendo o meio-campo, por isso perdeu o jogo. E aí diz, a impressão que passou é de que as pessoas que as coisas foram feitas sem planejamento, para efeito das substituições e tentativa de recuperação dentro do jogo. Elogiou a torcida, quando falou que a torcida fez a sua parte, uma ajuda concreta do torcedor, enfim, falou o que normalmente se diz uma hora dessas, em cima de ajuda e tal. A crítica ao time é uma crítica pontual, acho pertinente e vejo isso como algo muito legal do Cacalo. Mas, no fim, ele diz o seguinte, e por que eu faço questão de grifar o que disse Cacalo? Pelo tamanho dele, pelo que ele representa. Muitos ali são, entre aspas, filhos do Cacalo. Foram dirigentes que surgem no Grêmio em cima da força do Cacalo. Mas olha o que ele diz. Abre aspas. Há de se repensar muitas coisas. Adotar decisões sem ouvir pessoas distantes do clube e que não possuem nenhuma responsabilidade sobre os maus resultados. Aliás, criticam antes e depois. E o Grêmio, pela sua grandeza, deve tomar sua decisão todas internamente. Vou repetir. Há de se repensar muitas coisas, adotar decisões sem ouvir pessoas distantes do clube e que não possuem nenhuma responsabilidade sobre os maus resultados. Quem é que está dando opinião distante do clube, que está sendo ouvida pelo clube e que não tem responsabilidade por resultado? Quem é? E que crítica é essa? Aliás, criticam antes e depois. Mas pega a primeira frase. Adotar decisões sem ouvir pessoas distantes do clube e que não possuem responsabilidade sobre os resultados. Eu fiquei muito curioso. Por quê? O Grêmio tem uma diretoria. Essa diretoria, ela é muito forte e relativamente pequena. Nós temos a figura do presidente, nós temos a figura do homem forte do futebol, que é o Denis Abraão, o Sérgio Vasquez, que é o diretor de futebol. Quem é que está sendo ouvido pelo núcleo do Grêmio que não possui responsabilidade com o resultado? Fiquei na dúvida. E mais do que isso, eu acho que é um recado do Cacalo para alguém. Mas me chama a atenção que é junto do recado para alguém, porque a gente poderia colocar aqui a imprensa, mas a imprensa está sendo ouvida
internamente, e aí diz, o Grêmio, pela sua grandeza, precisa tomar decisões internas. Quais decisões externas estão dentro do Grêmio, que estão definindo alguns caminhos que o Grêmio está tomando? Não me parece lógico, mas faço questão de grifar isso, porque é um pedido que o Cacalo está fazendo. Há de se repensar, adotar decisões sem ouvir pessoas distantes do clube e que não possuem responsabilidade sobre os atuais resultados, sobre os maus resultados. Tenho muita curiosidade, porque responsabilidade sobre resultado todos os gremistas têm. Quem está sendo ouvido pelo clube, a gente não tem a mínima ideia. E ouvir é ser aconselhado, né? Ou buscar aconselhamento. Quais seriam as pessoas que estão sendo trazidas para dentro do Grêmio para serem escutadas e que não têm responsabilidade pelos resultados? É difícil de entender. Acho que é um recado muito interno para algo que está acontecendo dentro do ambiente do Grêmio, mas confesso para vocês que é muito distante do que eu estou conseguindo ler. Mas, vindo de quem vem, a gente precisa olhar. O Cacalo, vocês sabem a minha opinião, eu sou fã do Cacalo, para mim é o maior dirigente de futebol da história do Grêmio, tá dando um recado aqui, muito claro. Quem que o Grêmio está ouvindo? O que é ouvir gente de fora? Ou melhor, ouvir pessoas distantes? O que é isso? Acho importante a gente avançar nessa discussão aqui. Por quê? Porque o Cacalo merece ser escutado. O Cacalo precisa ser escutado. Quando o Cacalo se coloca, normalmente ele faz nas colunas dele algo mais em cima do jogo e tal. Aqui não. Ele fala do jogo, fala do imponderável, fala da justiça, fala das dificuldades e tal. Essa coluna dele que foi logo depois do jogo do Grêmio contra a Chape. Mas o último parágrafo não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma crítica pesada ao fato do Grêmio estar escutando pessoas e não estar decidindo internamente. Realmente, eu fiz questão de colocar aqui e vou buscar isso para tentar entender. O Grêmio que se renova, que se discute, que tenta buscar soluções, parece também estar vivendo alguma crise de bastidor. E essa crise de bastidor está muito claro nesse parágrafo aqui, colocado por ele, Cacalo, um cara que tem trânsito e mais trânsito, todas as portas sempre abertas para ele no Grêmio. O que seria o Grêmio ouvindo pessoas distantes do clube? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.